Alexandre de Moraes destrava obstáculo que faltava no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, e pode assim acelerar o julgamento de Sérgio Moro. É a manchete do site da revista Carta Capital. Aqui embaixo, a submanchete, a linha fina, como a gente diz, né, no jornalismo. Regimento interno estabelece que decisões em processo de cassação somente poderão ser tomadas com a presença de todos os membros do tribunal. Desculpe. O que quer dizer isso aqui? Vamos relembrar. Bem, o processo do Sérgio Moro foi encaminhado e há uma indicação de que o mandato dele seja cassado no Paraná, mandato de senador. O que acontece? O tribunal lá no Paraná tem um regimento que afirma o seguinte: em casos de cassação, que são casos realmente importantes, tem que haver o tribunal completo, não pode faltar um juiz, porque vocês sabem que é um colegiado que julga. E então havia essa dúvida, porque agora, hoje exatamente, termina o mandato de um dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral. O TRE do Paraná, como a maioria dos tribunais pelo Brasil, tem juízes de carreira, pessoal já do judiciário, e tem representantes da advocacia. São advogados, são indicados em listas tríplice, e aí um deles ocupa a vaga. Então você tem ali juiz de carreira e advogado. E é justamente o Tiago Paiva dos Santos, que é desta parte dos advogados, está vencendo o mandato hoje. Então, se não nomear um outro rápido para o lugar dele, não pode julgar a cassação do Sérgio Moro. O que aconteceu? Alexandre de Moraes assinou uma ordem interna no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília para que seja avalizado isso rapidamente. Já a lista tríplice, já outros nomes, o TSE é que precisa aprovar e o presidente Lula assinar para que o TRE do Paraná fique completo e aí possa julgar o Sérgio Moro. Por que há o pedido de cassação do Sérgio Moro? Vamos relembrar? São duas ações. Olha que curioso. O Sérgio Moro teve pedido de cassação que veio ao mesmo tempo da esquerda e da direita. É pedido de cassação do PL, partido do Bolsonaro, e do PT, Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. Os dois fizeram pedidos e aí o Ministério Público Eleitoral avaliou as contas eleitorais e o pedido de cassação é por descumprimento de regras, principalmente de gastos de campanha. Por quê? Resumo da ópera. Aqui a gente tem a manchete. O Ministério Público pediu a cassação de Moro por abuso de poder econômico. O órgão também pede a inelegibilidade do ex-juiz, ou seja, ele perderia o atual mandato e os suplentes dele perderiam juntos, porque tem a ver com a campanha. Então, não pode o Moro perder o mandato e o suplente assumir, né? Então, todo mundo, a chapa inteira seria cassada. E por quê? O Sérgio Moro, vocês se lembram, no ano passado, tentou sair candidato a presidente. E aí ele fez gastos durante a campanha como pré-candidato a presidente. Gastou 4 milhões de reais. Quando ele chegou para a campanha, aí ele desiste da presidência e vai para o Paraná para se candidatar a senador, ele já tinha bombado o nome dele, com cartaz, com campanha, com viagem, 4 milhões. E isso estava acima do teto previsto para uma campanha de senador. Portanto, se entendeu que ele cometeu abuso do poder econômico. E aí não tem discussão política. Faz a planilha. Isso aqui foi uma barbeiragem do Moro na campanha. Ele, inclusive, entregou as provas contra ele mesmo, porque os gastos de campanha que ele apresenta no tribunal como pré-candidato a presidente ainda estouraram os limites. E com isso, há o pedido, tecnicamente, que a gente já ouviu vários advogados aqui no ICL, eu lembro que ainda no ano passado, Vivi, William, e disseram, tecnicamente, inclusive acho que foi o Pedro Serrano e outros, disseram, muito difícil do Sérgio Moro escapar desta cassação. Então é dado como certo que vem essa cassação com o TRE completo. Portanto, isso deve acontecer ainda em fevereiro, então ele deve ter o mandato cassado em fevereiro ou março, lá no Paraná. Ele pode recorrer? Pode. Ele vai recorrer ao TSE, em Brasília, onde tem chance mínima de vitória, porque tecnicamente está muito bem embasado o pedido, e depois ele pode ir ao STF. Mas, olha, acredita-se que ainda no primeiro semestre deste ano, o mandato do Moro esteja cassado por abuso de poder econômico. O que acontece na sequência? Acontece na sequência que tem que se abrir uma eleição suplementar. O Moro cumpriu só 1 ano de mandato, vamos dizer que ele cumpra 1 ano e meio, 2023, e metade agora de 2024.
você tem que fazer uma nova eleição, que seria suplementar para esses anos que faltam. Né? Aí não é o suplente que assume no caso, não é o né? suplente, porque eu estava dizendo, como é abuso de poder econômico na campanha, a chapa inteira vai caçada. Inclusive o suplente dele, dizem, é um dos financiadores da campanha dele. Então é o responsável por esses gastos que no fim vão levar a cassação da candidatura e do mandato mesmo do Sérgio Moro. Bom, se tiver uma eleição suplementar no Paraná para o Senado, quais são os nomes que estão colocados? A direita no Paraná é muito forte. Quais são os nomes? Nós temos 2 nomes mais citados. Um deles, pela direita, Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama, a ex-mulher do Jair, se apresenta como possível candidata ao Senado pelo Paraná nesta eleição suplementar. Só que ela não estará sozinha. Há um outro nome muito forte da direita, e aí não é bem do bolsonarismo, mas é mais daquela direita centrão, empresarial, Ricardo Barros. Então é Michele Bolsonaro e Ricardo Barros. Lembram do Ricardo Barros? Foi ministro da Saúde do Michel Temer. É muito ligado aos planos de saúde e foi ministro da Saúde sendo ligado aos planos de saúde. Tem muito dinheiro, é um empresário rico. Ele tem pretensões de ocupar uma vaga no Senado. E vocês sabem, para o Senado não tem primeiro e segundo turno. Então, se tiver 2 candidaturas pela direita, você pode dividir um pouco os votos aí nesta disputa pela direita. E quem é que viria pela esquerda no Paraná? Então, vamos recapitular. Michele Bolsonaro, Ricardo Barros. Pela esquerda, pelo PT, fala-se em 2 nomes. A Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, é uma liderança importante, presidenta nacional do PT. Ela é um dos nomes. Outro nome, o deputado federal Zeca Dirceu. Né? O Zeca Dirceu, já eleito, reeleito deputado federal no Paraná, é o filho do Zé Dirceu, né? A gente conhece aqui, teve durante a oposição ao Bolsonaro uma postura muito firme. São 2 possíveis candidatos. E tem uma incógnita. Qual o papel que o Requião pode jogar no Paraná? Ele foi governador 3 vezes. Tanto ele como o filho, o Requião tem uma memória ainda lá principalmente no interior, mas também na capital paranaense, e pode ajudar. Quem ele apoiar, aumenta a chance de se eleger. E o Requião está em negociações com o PT para apoiar um possível nome, seja a Gleisi, seja o Zeca Dirceu. Então esse é o xadrez que vai se montando. Você ia falar alguma coisa sobre isso, Vivi? Não, eu tenho uma notícia, mas vou esperar você finalizar para a gente trazer essa notícia, que é uma notícia importantíssima. Então, assim que eu terminar essa parte aqui das candidaturas. Então esse é o quadro que está colocado no Paraná. Moro, isolado, deve chegar o final desse processo ao longo desse primeiro semestre. Um Moro isolado, tanto à esquerda como à direita, porque ele é um perseguidor do Lula. Né? Na esquerda ninguém gosta dele. Foi para o governo Bolsonaro e saiu com a imagem de traidor, uma espécie de Dória, né? Que pula uma hora para cá, pula outra hora para lá, não gostava mais do Bolsonaro, depois apoiou o Bolsonaro. Então o Moro chega isolado nesse momento e você tem um quadro, né, de uma campanha suplementar que deve acontecer para o Senado, e pode ser que aconteça ainda esse ano. Aí o tribunal aproveitaria a eleição municipal e no Paraná haveria uma eleição suplementar para o Senado.